cidade do Galo, porque amanhã tem o Galo contra o Cuiabá. Maratona, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Copa do Brasil. E será que o Milito vai poupar? Será que o Hulk não vai nem viajar? Quem tem a resposta é o Rodrigo Rocha. Me conta, meu velho, boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. Resposta é muito difícil de ter, né? Mas a gente tenta explicar pro torcedor, sim. O Atlético nessa maratona, como você falou, né? Jogou com o Peñarol na terça-feira, folgou na quarta, treinou ontem pela manhã na cidade do Galo. Os jogadores foram vacinados, inclusive, contra a dengue. Tem que se cuidar contra a dengue, viu, gente? Hoje, já vacinados, eles treinam de novo às 4 horas da tarde, viajam para Cuiabá num voo fretado ainda nessa noite. Amanhã enfrentam o Cuiabá às 6h30, voltam para BH, domingo treina, terça-feira tem Copa do Brasil. Por causa dessa maratona toda, o Milito está avaliando que os jogadores estão cansados e ele quer também testar outras opções. Deve ir com um time bem mexido para a partida contra o Cuiabá e sim, pode ser que o Hulk nem viaje, nem vá para Cuiabá com o elenco. Ele que tinha sido substituído em todas as partidas com o Milito, no jogo contra o Peñarol acabou sendo titular durante os 90 minutos, não foi substituído, então até por isso ele pode ser preservado nessa partida contra o Cuiabá nesse final de semana. Vamos ver aí qual vai ser então a escalação do técnico Gabriel Milito buscando a segunda vitória dele no Brasileirão, Maurício. Show de bola, Rodrigo. Além da maratona de jogos, o estilo do Milito coloca todo mundo pra frente, né? Muito obrigado. Vamos lá, vamos falar do Atlético que joga nesse fim de semana em Cuiabá, na Quente Cuiabá, onde já está Cláudio Rezende, trazendo detalhes da equipe de Gabriel Milito, que deve chegar já já também, né, Rezende? O que você conta desse Galo? Um abraço pra você, boa tarde, Cláudio. Um abraço, boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Calorão, né? Neste momento, 1 hora a menos aqui, 11h01 da manhã ainda, em Cuiabá, 34 graus a temperatura, um sol para cada um, calorão danado. Eu já tinha destacado no pós-jogo do Atlético contra o Peñarol que a previsão aqui era esse calorão, né? Então o Atlético pode se preparar amanhã, o jogo 6h30, aqui 1 hora a menos, então a bola rola às 5h30 da tarde, horário da capital matogrossense, mas vai estar um calorão, vai estar calorão. Se fosse 4 horas da tarde, ia ser daquele jeito, né? Pelo menos já no fim de tarde, espero que esteja um pouco mais tranquilo aí pra bola rolar e os jogadores do Atlético sentirem menos, né? Esse calorão, porque aqui você sua o dia inteiro, é muito complicado. Ô Cirilo, os jogadores do Atlético vão treinar hoje ainda na cidade do Galo à tarde e o time só chega hoje à noite. A viagem tá marcada, voo fretado, 9 horas da noite, que parte a delegação do Atlético em voo fretado, vai chegar aqui já no horário de BH por volta de 11 da noite. Os jogadores chegam e é só descanso mesmo após o treino que vai definir o time. Então o que a gente está projetando? Que o Atlético vai ter mudanças. O técnico Gabriel Milito está tentando administrar o elenco para que o Atlético não sofra com lesões musculares. Os times do futebol brasileiro estão muito preocupados com esse calendário. Eu vi, por exemplo, muitas críticas acontecendo lá com o Tite no Flamengo, que poupou muita gente contra o Palmeiras. Aí todo mundo esperava, agora vai time completo contra o Bolívar, na altitude. Nada disso, alguns nem viajaram, como o Pedro, por exemplo, e aí o Flamengo perdeu. Bronca no Tite, pressão no ex-técnico da seleção brasileira, porque tá poupando demais o time. O Milito, o que ele vem fazendo? Rodando o elenco, né? De jogo para jogo, dificilmente repete escalação. Ele repetiu do clássico para o duelo contra o Peñarol. Ele não mexeu no Atlético no time titular, o que não vai se manter para esse jogo. Ele vai com certeza mexer no Atlético para esse duelo contra o Cuiabá amanhã. Agora, o treino de hoje à tarde é que define. O que a gente pode projetar, tentar adiantar para o torcedor do Atlético? Eu creio que a chance é muito grande da dupla de ataque do Galo, que até aqui foi a mesma, com o Milito nos 8 jogos, Paulinho e Hulk, ela ser desfeita. Que ela não comece jogando essa dupla amanhã. Paulinho e Hulk. Pelo menos um dos dois, eu acredito que não vai começar jogando. Agora, o Milito, ele vem mexendo em peças pontuais. A gente não viu o Milito, por exemplo, colocou um time todo reserva. Terça-feira ele tem Copa do Brasil. Jogo de mata-mata, estreia do Galo na Copa do Brasil na Arena MRV.
é o jogo que você precisa fazer um resultado, se possível um resultado até de mais de 1-0, né? 2-0 para cima aí, para ter uma tranquilidade no jogo de volta lá no Recife. Então aqui amanhã, pode tirar Hulk, pode tirar o Paulinho, um dos dois. O Saravia é um jogador que vem numa sequência muito forte também, jogou todas. Pode colocar o Mariano, é uma situação bem plausível. Na esquerda, ele não tem o reserva imediato, pro Arana. A Arana jogou praticamente todas. Quando houve a ideia de poupar o Arana, o Rubens se lesionou no início do jogo lá contra o Criciúma e agora o Arana tá sozinho como lateral esquerdo, o Rubens no departamento médico. Mas se ele tirar o Arana, ele teria que colocar o Scarpa por lá. E aí é uma outra situação, né? O Scarpa não pode descansar também, não pode ser preservado. Eu me lembro aqui, Cirilo, que o jogo em São Paulo contra o Corinthians, que foi o último jogo visitante do Galo, o Scarpa não começou jogando. É um jogador que o técnico Milito vê em casa, por exemplo, fundamental para furar bloqueio do time adversário. Será que ele segura o Scarpa amanhã? São algumas possibilidades. Fato é que o Milito vai quebrar a cabeça com o departamento físico para tomar a melhor opção, fazer a melhor opção amanhã aqui contra o Cuiabá, para não desfigurar muito o time, mas também não correr riscos de perder jogadores por lesão, que é uma preocupação dele, Cirilo. Preocupação justa, né, Cláudio? Ô Edu, vamos lá. O Cláudio está dizendo aí da possibilidade da dupla de ataque não começar, pelo menos um dos dois, nesse jogo do fim de semana, de algumas outras situações aí do Atlético, mas de não ser um Atlético desconfigurado, né? Não ser o time reserva, de 11 jogadores que não vem atuando, ou um pouco menos do que isso. Como você imagina que é o ideal para o Milito escalar esse Atlético amanhã em Cuiabá? Ô Cirilo, o Milito ele vai escalar, claro que conversando com o departamento de fisiologia, e o Campeonato Brasileiro você tem que ter um profundo respeito pela competição e pelos adversários. Você deixa de conquistar o título perdendo pontos para equipes como Criciúma, Cuiabá, e o Atlético já perdeu pontos para o Criciúma na competição. Não dá para menosprezar. É claro que você tem que olhar para o calendário, é claro que em determinado momento você vai ter que escolher. O Atlético tem Copa do Brasil na próxima semana, o Atlético está jogando uma Copa Libertadores, a sequência é muito pesada de jogos, não há tempo para descansar, para recuperar atleta fisicamente, não há tempo para treinar. Então, em determinado momento, você vai ter que fazer escolha. E a escolha mais óbvia é a do campeonato que não é mata-mata e que está no início. Você não pode segurar 3, 4 jogadores contra o Sport no mata-mata, contra o Peñarol numa Copa Libertadores. Então você escolhe segurar contra o Cuiabá, contra o Criciúma nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Até aí tudo bem. Mas você também não pode subestimar o adversário. E você não pode desrespeitar uma competição tão grande como é o Campeonato Brasileiro. Então você segura 3, 4 jogadores. Mas segura levando para o jogo também. E o Atlético está fazendo uma logística que dá a ele essa condição. O Atlético treina um dia antes do jogo, vai de voo fretado, joga, volta depois do jogo e pode treinar no dia seguinte. Ou seja, não perde nenhum dia de treino. E pode contar com todos os seus jogadores principais para iniciar ou para terminar o jogo, dependendo do que acontecer dentro de campo contra o Cuiabá. Então é preciso ser racional, é preciso ser inteligente, mas acima de tudo respeitoso contra o seu adversário e com a competição. Porque se você quer ser campeão brasileiro, você não pode começar a emendar sequência de pontos perdidos contra os adversários que vão brigar por outro campeonato. Porque o Atlético perdeu o campeonato ano passado por ter perdido pontos excessivamente para as equipes de zona do rebaixamento. Para quase todos e da ou parte todos. de trás. Não, o retorno foi incrível. Só perdia ponto para quem estava na parte de baixo da tabela. Então é preciso ser muito inteligente nessa hora. Você quer segurar Hulk e Paulinho? Ok. Então segura mais 1 ou 2. Não adianta mandar 11 reservas a campo, porque você vai mandar um time completamente desentrosado, Frankenstein, e aí você se iguala a um adversário muito inferior tecnicamente. E aí, Simões? E tem um outro ponto, né? Porque assim, a gente percebe que o Milito, ele tem um método que eu até acho muito interessante e é o correto, tá? Que é de se preparar de acordo com o adversário, né? Amanhã, por exemplo, ele vai enfrentar um adversário que tem 2 centroavantes de bom nível. O Davidson volta, ficou afastado 2 jogos, né? Por uma meio confusão lá, né? Mas o presidente falou que é indisciplina, a gente fala que não é, mas de toda forma ele ficou de fora de 2 jogos, o Garcilaso e Grêmio, volta agora contra o Galo, e além dele, eles têm o Isidro Pita, né?
o paraguaio. Forte. Forte. 2 jogadores fortes e principalmente no jogo aéreo, né? Então, ver como que o Milito vai tratar isso, porque eu já vi alguns jogos em que atuam os dois, né? E isso pode mudar a configuração do sistema defensivo do Galo, né, o Edu? Porque a gente percebeu que o Batalha, a justificativa dele contra o Cruzeiro, ou até mesmo contra o Peñarol, não eram times que tinham essa figura, né? Desse 9, né? Desse cara de... E o Cuiabá pode ter 2. Então isso também pode até facilitar, entre aspas, pro Milito, porque a tendência é que ele escale zagueiros, né? Porque o zagueiro é o cara ali para marcação do centroavante, principalmente jogo aéreo, ou mesmo essa questão do trabalho de pivô. Agora, por outro lado, Cirilo, não tem como não poupar, cara. Olha só, o Atlético vai jogar com o Cuiabá num calor extremo, num sábado à noite. Aí ele volta, chega aqui início da madrugada. Aí o domingo é o descanso, porque jogou sábado. Quem jogou não vai treinar, né? A segunda é o pré-jogo de terça. Exato. Olha que situação. É muito complicado. Por mais que seja boa a logística, é impossível, né? De se trabalhar da maneira ideal. Se o jogo ainda é quarta, né? Ainda dava pra ter. Mas pensa nisso. Os caras vão voltar, chegar no início da madrugada de domingo, aí não treina domingo, aí a segunda já é a véspera do jogo de terça. Só que ainda assim você tem peças. Por exemplo, o Batalha jogou meio tempo contra o Corinthians e ficou ausente contra o Criciúma. Pode ser o primeiro volante, então ele pode jogar. Descansar pra jogar com 2 zagueiros. Exato, o Batalha pode jogar. Você tem Fux e Lemos que estão descansados e precisam de jogo. O Fux precisa voltar. Precisa de ritmo. Ele é um zagueiro importante. Então são 2 caras que podem jogar. O Arana é um que precisa descansar. Você já não pode começar a abusar. Você já perdeu o reserva. Você não pode correr o mínimo risco de perder o Arana. Exato. Então, em determinado momento, você tem que segurar um pouco o Arana. Você pode jogar o Scarpa pra esquerda, mas o Scarpa também tem que descansar. Mas ele... 3 zagueiros. Mas o 3 Scarpa... zagueiros de ofício, né? Ele tem. Mas o Scarpa não começou como titular. Então, ele não tem uma sequência pesada de jogos como o Arana tem, por exemplo. E se ele põe 3 zagueiros de ofício, né? Você falou aí do Lemos, você falou do Fux, ainda tem o Gemerson que foi poupado contra o Criciúma. E o Rabelo. Então, quer dizer, ele pode montar uma linha de 3 zagueiros, o que daria liberdade ao Mariano de um lado ou ao Gustavo Scarpa do outro, com o Batalha e o Alan Franco. Mas você não precisa nem do Mariano, porque você pode ter o Fux fechando uma linha de 4 como lateral direito, escalar o Alisson como ala pela direita, trazer o Scarpa pra ala esquerda. Então ele tem as possibilidades. O Zarate é um que você tem que tomar muito cuidado. Isso, mas vem jogando meio tempo praticamente. E tem jogado muito bem, porque tá sabendo usar. Tá sabendo usar o Zarate, é saber usar o elenco. Siga, Cláudio. Isso mesmo, sobre os zagueiros, ele tem todos, né? Teve esse problema com o Lemos, mas o Lemos já esteve no banco no jogo contra o Peñarol, pode reaparecer nesse jogo de amanhã aqui. Ele tem, por exemplo, o Alisson, que o Edu citou aí, vem fazendo, né? Faz esse lado direito contra o Caracas na Venezuela. Foi o titular, depois acabou não aparecendo tanto mais, até porque o Scarpa tomou conta desse lado direito do ataque do Atlético, nessa ala pela direita, mas o Alisson é um jogador que também precisa de ter mais rodagem nesse estilo de jogo do Milito, porque daqui a pouco pode precisar dele também em partidas mais importantes. E se ele não tiver Hulk ou Paulinho, o Vargas, tem muita gente que torce o nariz pro Vargas, né? Mas o Vargas é um jogador que vai aparecer aí com o Milito. Pode ser titular amanhã, o Vargas. Tem o Cadu como opção também, vem entrando constantemente, mas a gente vê, com a cabeça do treinador que chegou, o Vargas é mais experiente. É um jogador que pode entregar para ele, jogador de Copa do Mundo, de eliminatórias, de jogos importantes pelo Chile, jogador que chega aqui e não sente o jogo. Então, o Vargas é um que deve aparecer também nessa partida de amanhã contra o Cuiabá. O Cuiabá que vai fazer o primeiro jogo dele em casa, né? Então, expectativa aqui no Campeonato Brasileiro, apesar do time estar com 100 pontos, né? Nenhum ponto, teve um jogo a menos por conta de um adiamento aí de Copa Verde, né? Que o time teve que disputar na segunda rodada do Brasileiro, um jogo da Copa Verde. Foram 2 jogos, 2 fora de casa. E foram 2 pancadas, né? Para o Atlético Paranaense, uma goleada, e também para o Grêmio. Então, o primeiro jogo do Cuiabá em casa. A turma tá animada de que vai receber o Atlético, poderoso Galo, 100% na Libertadores. Então, tem todo um contexto também de motivação por aqui. O Davidson voltando, como vocês destacaram também. Ou seja, eu tô achando que a gente vai ter um jogo interessante, jogo bom. E a Itatiaia vai acompanhar aqui direto do Mato Grosso, amanhã, o Galo contra
o Cuiabá. Vou tomar uma aguinha aqui, viu, Cirilo? O calor tá pesado, daqui a pouquinho a gente volta projetando mais o Galo, que chega hoje aqui, a capital matogrossense, a Cuiabá, tá certo, Cirilo? Tô com a impressão que essa piscina aqui, quem tá na live tá vendo, e vai te salvar ao longo do dia, viu, Rezende? Não vai ter jeito de escapar, né, Cirilo? Porque esse calorão aqui, bicho... Então vamos aqui, eu e o Wander Freitas já estamos preparando. À tarde, um tempinho aqui, a gente refresca, né, Ciro? Não tem jeito, aqui é impossível. Não vai ter jeito. 34 graus agora, vai bater 36 daqui a pouquinho. Não vai ter jeito, é muito calor. Cláudio Rezende daqui a pouquinho volta com o segundo tempo do Atlético. A